Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. À medida em que se aumenta a expectativa de vida em todo o planeta, maiores são as preocupações com o envelhecimento cada vez mais saudável e produtivo. E já é um consenso entre os médicos de que quanto mais cedo começam os cuidados, tanto com a saúde física como com a saúde mental, melhores são os resultados a longo prazo. A revista científica britânica The Lancet publicou um estudo que aponta diversos fatores de risco para demência, o termo usado para definir uma série de doenças que afetam a memória e o pensamento dos idosos. Alguns são mais conhecidos, como o tabagismo e a hipertensão. Outros são menos discutidos, como a baixa escolaridade e o isolamento social. E como evitar todos eles? A saúde do nosso cérebro é o tema do Panorama que começa agora. Eu converso aqui no estúdio com a neurologista Caroline Carmona, especialista em neurologia cognitiva e do comportamento e professora também da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. E com a neuropsicóloga Flávia Pinheiro, especialista em gerontologia pela PUC Minas e em neuropsicologia pela Universidade de São Paulo. Muito obrigado, Caroline, pela presença. Muito obrigado também, Flávia, pela presença. Caroline, eu queria começar te perguntando o seguinte. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente sabe que as nossas habilidades físicas vão diminuindo um pouco, nossa capacidade de memória também começa a não ser a mesma da juventude. Agora eu queria saber o seguinte, até que ponto isso é uma coisa normal que vai acontecer com todo mundo e até a partir de que ponto a gente tem que se preocupar que se pode estar acontecendo alguma coisa como uma possível demência, um possível sinal de uma doença de Alzheimer ou outra coisa que pode comprometer o nosso envelhecimento. Tem um limite para isso? Ótimo. Bom, como você falou, com o envelhecimento realmente é esperado algum declínio, né, das funções cognitivas, sim, né? Então, é esperado um declínio de uma velocidade do processamento, do pensamento, do cérebro, é esperado um declínio de um pouco de memória também, também de conseguir fazer muitas coisas, muitas tarefas ao mesmo tempo, tá? Mas quando isso, né, começa a ficar muito, né, excessivo, a pessoa começa a se preocupar com isso, e principalmente quando isso começa a impactar nas atividades do dia a dia dessa pessoa, né, aí é o momento de realmente procurar o especialista. Isso é uma coisa que a própria pessoa percebe ou que pessoas ao redor dela começam a perceber? Uhum. Pode ser que ela perceba, sim, né? Mas pode ser que não perceba. Existe esse mecanismo também, né, do cérebro de não percepção, de falta de insight ou anosognosia, como a gente chama em neurologia. Repete essa palavra para nós, que essa palavra é difícil. Anosognosia é a não percepção do próprio déficit neurológico, tá bom? Então isso pode acontecer. Então quando outras pessoas, né, próximas, né, familiares, pessoas que convivem, começam a perceber e a pessoa não, isso também já é um sinal de alarme, né, já é um sinal para que seja investigado, né, seja procurado profissional para poder avaliar. Flávia, as pessoas, na sua opinião, já estão começando a ficar um pouco mais preocupadas com isso, com essa prevenção a uma possível perda de memória, a uma possível, né, doença na velhice? Há uma preocupação maior? Qual que seria o momento certo, uma idade para se já procurar um profissional, seja da neurologia, seja da neuropsicologia? Já é possível apontar isso? Olha, mais do que preocupada, acho que as pessoas estão muito atentas hoje para a saúde do cérebro, como saúde como um todo, né? E esses cuidados, na verdade, a gente estuda e a gente está vendo que esses cuidados são desde a infância, né? Com escolaridade, né? Então a gente tem fatores de risco e prevenção na idade mais jovem, no adulto e no próprio envelhecimento, né? Então um fator importante na idade mais jovem é a escolaridade, a gente sabe que isso é um fator importante, mas ainda no envelhecimento, os estudos da professora Elisa mostram que mesmo na fase adulta, idosos, quando alfabetizados, eles diminuem também a chance de evoluir para um quadro demencial, mas a gente tem essa série de fatores clínicos, né, que podem ser evitados e mais os outros fatores
de atividade cognitiva mais intensa, um propósito de vida também e interações sociais que a gente sabe hoje que são muito importantes, né? Então, mais do que preocupado, é bom a gente estar sempre atento e sempre alimentando o cérebro de novidades e interações sociais, que é o que pode nos proteger. Com esse envelhecimento da população, então as pessoas estão se preocupando com isso cada vez mais cedo e isso é uma boa notícia, por exemplo? É uma boa notícia porque isso significa autonomia e independência, né? É o que todo mundo espera, né? A gente não está preocupado em viver muitos anos, mas a gente se preocupa com o fato de viver com qualidade os anos que a gente tem, né? E eu falo muito para a família de pacientes, né? Normalmente o paciente ele não quer ser cuidado, ele não quer que a família fique paparicando, mas a família também não quer, então é uma mão dupla, né? Assim, quanto mais autonomia o paciente tem, também maior tempo a família tem para se ocupar das coisas dela, e aí eu acho que a dinâmica fica melhor para todo mundo e menos conflituosa, né? Perfeito. Eu queria entrar no nosso, vamos dizer assim, o chamado gancho que a gente teve para esse programa, que foi uma pesquisa que foi publicada na revista Lancet. Essa pesquisa, ela mostra exatamente o seguinte, apontou que um estudo recente, ele teve 14 pontos de risco para demência atualmente. Na pesquisa de 2017 eram 9 fatores, depois em 2020 passaram para 12 e agora são 14. Vamos ver exatamente de que se trata, olha só. Olha, alguns são 7 primeiros aí, a diabetes, o colesterol alto, a hipertensão, o tabagismo, a obesidade, a poluição no ar e traumas na cabeça. Caroline, desses fatores aí, alguns a gente já, vamos dizer assim, né, já ouviu falar há um bom tempo. Agora, alguns outros, como por exemplo a poluição do ar, os traumas na cabeça, são coisas que para quem não é da área, é um pouco mais, vamos dizer assim, novidade. Queria que você comentasse aí quais seriam os mais preocupantes, comentasse alguma coisa de algum deles que você acha relevante. Ótimo. Então, os primeiros, né, o diabetes, colesterol alto, hipertensão, obesidade, fazem parte do que a gente chama de síndrome metabólica, né, que são fatores de risco que a gente chama de cérebro-cardiovasculares, tá, que são fatores de risco comuns para AVC, por exemplo, e demência, tá. Então, muito daí é a justificativa, né, de esses fatores de risco aumentarem o risco de demência, né, desse fator de risco cardiovascular. A maior chance do AVC, maior chance de danos vasculares cerebrais, tá, que também aumentam a deposição de patologias, né, a deposição de proteínas anormais, né, da neuropatologia no cérebro, tá. Os traumas na cabeça, né, que principalmente os traumatismos cranianos mais graves, tá, que causam lesões, né, no cérebro, e os traumatismos cranianos de repetição, mesmo que leves, mas de repetição, né, são também fatores de risco para a demência, tá? A possível relação aí, né, principalmente nesses fatores, nesses traumas leves, né, e repetidos, são lesões axonais, né, lesões numa parte do neurônio no cérebro que chama axônio, tá? E que essas lesões causam também a deposição dessas proteínas anormais no cérebro, tá? Que causam os casos de demência, tá bom? A poluição do ar foi um fator novo que entrou nessa última revisão, né? Como você citou, essa comissão da Lancet, né, de prevenção de demência, lançou o primeiro estudo em 2017, o segundo em 2020 e o terceiro agora em 2024, e sempre, né, revisando todos os estudos, né, mais refinados que existem, né, na área no mundo inteiro, né, e também fazendo outros estudos para complementar. Esse dado, né, novo, né, surgiu de poluição do ar nesse último de 2024. Pode comprometer estar numa cidade muito poluída, ter contato com o ar muito poluído, isso a longo prazo pode ter problema com o nosso cérebro. Exato, né, isso que mostra as evidências, que a poluição do ar, a gente não sabe ainda
mensurar, né, o tanto de partículas, né, e nem quais exatamente as partículas nocivas, mas a gente já sabe que a poluição do ar é um fator de risco para a demência, sim, tanto externa quanto interna, como, por exemplo, de fogões a lenha ou a carvão. Uhum. Flávia, como é que você vê esses fatores aí e isso, por exemplo, no consultório, na neuropsicologia, como é que você trata isso, como é que isso chega até você, por exemplo? Eu acho que a importância desse estudo é a pessoa entender que metade da prevenção está na nossa mão. São fatores modificáveis, né? A outra metade não está tanto na nossa mão, talvez fatores genéticos, outros fatores. Mas a metade, que é muita coisa, então nós podemos fazer muita coisa. Então, em consultório, a gente começa informando sobre esses fatores de risco, né? O peso de cada um deles para uma possível demência e como que esse paciente pode atuar. Então, sempre incentivando a atividade física, a nutrição cuidadosa, a necessidade de atividade intelectual variada, né? Então, o cérebro, eu falo que ele costuma ser assim, muito guloso, sabe? Então, vou dar um exemplo que as pessoas falam muito de palavras cruzadas, né? É ótimo, palavra cruzada é ótimo, mas se a pessoa só faz palavra cruzada ao longo da vida, depois já fica um pouco repetitivo. Então, o ideal seria ela variar com atividades mais desafiadoras, com aprender língua nova, jogos de tabuleiro. Então, o que a gente faz é sempre tentar informar. E hoje em dia a gente conversa muito sobre a tal da reserva cognitiva. O que seria isso? A reserva cognitiva é você aumentar a sua demanda intelectual, a sua capacidade intelectual, para você ter uma reserva para gastar quando você começar a envelhecer e você atrasar talvez a manifestação das clínicos da doença, né? Então, se você tem aí, se você já partiu do alto, quando você vai declinando, talvez você tenha aí um declínio menor. Declínio menor, assim. Exatamente. Então, a gente está trabalhando muito com esse conceito hoje, sabe? Assim, dessa resiliência do cérebro para permitir aí pequenos insultos e ele ainda assim continuar saudável. Perfeito. Vamos ver então os outros sete fatores apontados pela revista The Lancet para evitar-se a demência. Aliás, os fatores de risco, né, nesse caso, é a depressão, a falta de atividade física, que a gente já comentou aqui, o consumo excessivo de álcool, a baixa escolaridade, que a gente comentou, mas que eu queria que a gente comentasse um pouquinho mais, perda da audição, perda de visão e outra coisa muito interessante que é essa questão da falta de contato social. Flávia, vamos começar com você agora nessa segunda parte aí. O que você quer comentar? Por exemplo, a questão da depressão é algo que, né, e falta de contato social, uma coisa acho que é um pouco ligada à outra, né? Sim, esses fatores, a saúde mental, né? Se você cuida da saúde mental, você também está cuidando do cérebro, né? E a atividade, o que acontece com esses fatores? Especialmente a perda auditiva e perda visual. A primeira etapa da memória é o registro da informação. E esse registro se dá via órgão sensorial. Então, uma pessoa que não escuta bem ou que não enxerga bem, ela já tem uma entrada de estímulos menor do que uma pessoa que tem essas habilidades preservadas. Então, é muito importante cuidar da audição, cuidar da visão e da saúde mental, porque isso são fatores que podem contribuir para um envelhecimento não saudável. E interações sociais, eu acho que todas as pessoas conhecem o benefício de estar entre amigas, estar em família, uma vida com propósito, né? Muita gente aposenta e acha que não pode fazer mais nada, mas você ainda pode fazer um trabalho voluntário, contribuir com tantas entidades que a gente tem hoje. Então, uma vida com propósito, eu acho que é um fator muito protetor para o cérebro. Caroline, como é que você vê essa segunda parte aí também? O que você gostaria de complementar e enriquecer a nossa discussão? Ótimo. Quanto à depressão, né, que a Flávia já falou muito bem, é importante ressaltar que nesse último estudo, que a depressão ele é tanto um fator de risco, né, como um fator que está associado à demência, então pode ser um sintoma inicial de um quadro demencial, né, como uma comorbidade, né, está junto, tá bom? Então, esse último estudo da Lancet
mostrou para a gente que o tratamento eficaz da depressão, né, em qualquer etapa da vida, mas principalmente, né, ali entre os 40 e 65 anos, é realmente um fator de protetor, tá? Então, o tratamento eficaz protege, né, contra a demência, tá? Além disso, é importante ressaltar que todos esses fatores de risco aí citados, de alguma forma estão um pouco conectados, né? Então, por exemplo, os pacientes com perda de audição, perda de visão, que são perdas sensoriais, né? Eles provavelmente vão ter um isolamento social maior, tá? Por causa dessas limitações, tá? E isso pode gerar um quadro depressivo, né? Falta de atividade física, né? Consequente também, e isso tudo agir de forma sinérgica, tá bom? A baixa escolaridade, como a Flávia já tinha relacionado, também pode limitar, né, algumas atividades, pode limitar trabalhos que são mais cognitivamente estimulantes, por exemplo. Até utilização de estratégias compensatórias, né? Porque se você tem uma autoescolaridade, você pode lançar mão de estratégias compensatórias quando você tem falhas de memória. Né? Então, você pode utilizar agenda, lembretes, bilhetes, alarmes. Então, isso também são práticas que a gente pode ir adotando ao longo da vida. Ninguém precisa lembrar tudo, mas a gente precisa ter estratégias para saber aonde consultar, né? Exatamente. Pois é, Carolina, eu queria avançar um pouquinho em relação aos tratamentos. E aí? Tivemos, infelizmente, diagnosticado um parente, uma pessoa que, olha, estou com um probleminha aí de esquecimento, de uma série de coisas. O que fazer? São remédios, são terapias, são exercícios, o que fazer? O primeiro passo é procurar um profissional médico, né, um neurologista, um geriatra, para realmente avaliar, né, a questão, investigar se isso é um problema que está associado a um quadro degenerativo mesmo, como um quadro de doença de Alzheimer ou outra demência, ou se existem alguns fatores que que causam problemas de memória, mas que são reversíveis, né? Como vitaminas baixas, vitamina B12 baixa, disfunção de tireoide, tá? Alguns problemas de sono, transtornos de sono como a apneia do sono, tá? Tudo isso, transtornos de humor, depressão, né? Às vezes pode ser confundido também com um quadro neurodegenerativo. Então, o primeiro passo é procurar o médico para poder avaliar essas questões, né? Então, você tendo depois disso, né, de uma avaliação, às vezes a gente necessita de uma avaliação neuropsicológica, né? E você tendo o diagnóstico, né, de realmente um comprometimento cognitivo, provavelmente devido a uma doença neurodegenerativa, né? Quanto mais precoce a gente tem esse diagnóstico, melhor, né? Para a gente atuar em tratamentos tanto medicamentosos, no caso da doença de Alzheimer e algumas outras demências, né? Que podem desacelerar um pouquinho o processo, né? Estabilizar um pouquinho os sintomas, né? Quanto tratamentos suportivos para a família, tá? Tratamentos não medicamentosos, como até os controles de risco, os controles desses fatores de risco, né, que a gente está mencionando aqui, que vão contribuir também para desacelerar a velocidade aí do declínio cognitivo, tá? Essa vida hoje agitada que se leva na maioria das grandes cidades, hoje com as pessoas trabalhando até mais tempo, essa questão da rede social, isso é bom ou é ruim para o cérebro? Isso pode afetar positivamente ou negativamente aí agora que essa pessoa vai chegar um pouco na idade avançada? Porque há pessoas hoje com mais idade que têm uma habilidade com isso que parece que isso é bom para elas. Agora tem outras que, pelo contrário, não conseguem ter essa habilidade e que aí às vezes podem se sentir impotentes, podem se sentir menos úteis. Isso já chegou nos seus consultórios, por exemplo? Chega com frequência, né? Eu acho que depende do uso que a pessoa faz, né? Eu acho que a pessoa que deixou de ler, de fazer qualquer outra atividade para ficar só no WhatsApp, ela tem aí uma restrição, né, da atividade cognitiva, né?
mas isso depende muito do uso, né? Mas também a rede social também é uma forma de interação social, né? As cidades hoje estão muito violentas, as famílias menores, nem sempre é possível encontrar ao vivo, então eu acho que depende... Isso ajuda nesse caso? Ajuda de uma certa forma, o uso inteligente ajuda, né? E o uso abusivo, assim, pode diminuir, assim, a atividade intelectual de uma pessoa, né? Caroline, e tem cura? Quer dizer, à medida que a questão já foi instalada, é possível reverter ou é possível apenas desacelerar, como você colocou aí? Então, nos casos de doenças neurodegenerativas como a doença de Alzheimer, infelizmente a gente ainda não tem cura, né? A ciência ainda não trouxe essa possibilidade para a gente de cura, tá? Então, por isso é muito importante os fatores de proteção mesmo, né? O controle... Ou seja, prevenir sem dúvida é melhor que remediar. Exatamente. E mais barato. Muito mais barato, né? O controle desses fatores de risco que você mostrou aqui agora, né? Muito importante, é a melhor medida. Mas sim, instalado, né? Os tratamentos são para melhora de qualidade de vida, né? Para desacelerar, como a gente já tinha falado, né? Manter, né? Durante um tempo ali a evolução um pouco mais lenta, tá? E melhorar o entorno mesmo do paciente. Quer complementar, Flávia? Não, eu acho que é importante falar que lapsos a gente faz a vida toda, né? E não é um sinal de alerta, assim. O sinal de alerta é quando o paciente ele começa a ter prejuízo no desempenho das atividades de vida diária e aí é hora dele procurar o médico. E o paciente chega até a mim quando o médico já tratou algumas coisas e ainda tem dúvida, porque esquecimento ele pode estar associado ao envelhecimento e ele pode já sinalizar ou uma fase inicial de um quadro demencial ou de uma demência instalada. Então a avaliação, que é o que eu faço, ela tem o objetivo exatamente de quantificar o desempenho cognitivo para poder a gente entender e ter um diagnóstico um pouco mais assertivo e um tratamento também mais assertivo desse paciente. Mas lapsos, a princípio, eles ocorrem, deixar gás ligado, colocar controle na geladeira. Isso a gente faz a vida inteira. No envelhecimento, as pessoas apontam mais esses lapsos, né? Alzheimer. Mas é importante a gente saber que enquanto a gente estiver com autonomia independente, sem fazer nenhuma bobagem, a gente ainda pode segurar. Mas na medida que isso fica um pouco mais acentuado e frequente, e aí a gente deve procurar uma ajuda médica. A gente está caminhando para o finalzinho. Eu queria só perguntar o seguinte para as duas, uma resposta, se for possível, rápida. A expectativa de vida está aumentando cada vez mais. A medicina está encontrando soluções para a nossa saúde física de cada vez de uma forma mais interessante, ou seja, a expectativa aumentando. Nessa questão da saúde mental e da saúde do cérebro, é possível continuar essa corrida para que não haja daqui a um tempo pessoas saudáveis fisicamente, mas dementes, sem a produtividade, sem a, vamos dizer assim, sem a mente acompanhar o físico? Como é que você vê essa questão para daqui a 10, 15 anos? Ótima pergunta. Com certeza, né? A gente aumentou aí a expectativa de vida e agora a gente está correndo atrás da melhor qualidade de vida, né? Do envelhecimento mais autônomo, né? Livre de demência, né? E esse mapeamento dos fatores de risco é muito importante, né, para esse controle, né? Como já foi falado, no mundo inteiro, né, quase 45%, né, quase metade dos casos de demência são potencialmente evitáveis, controlando esses fatores de risco modificáveis. E mesmo em pessoas com fator de risco genético, né, se a gente controla esses fatores de risco modificáveis, a gente pode ou evitar ou atrasar o início de um quadro demencial. Tá? E é importante falar que esses fatores de risco, eles já, né, principalmente cardiovasculares e de escolarização, né, eles já estão sendo muito bem controlados em países desenvolvidos, né? Mas em países em desenvolvimento como o Brasil, né, ainda são muito prevalentes. Então, a taxa, né, o aumento das pessoas com demência, né, a incidência de demência nesses países ricos, né, nos países desenvolvidos, tem diminuído, tá? Enquanto nos países
em desenvolvimento ainda estão aumentando e tende a aumentar, porque a gente está passando pela transição demográfica agora, né, que eles já passaram. Então, aqui os idosos estão aumentando, né, a nossa pirâmide está invertendo agora, né. É uma população que cresce muito mais do que a população geral, né? Exato. E parece que o Ministério da Saúde publicou aquela atenção primária na demência, né? E parece que o fator maior para países mais pobres é a escolaridade, né? O que diferencia a gente. Então, nossos casos estão aumentando muito por causa da baixa escolaridade de países mais pobres, coisa que nos países desenvolvidos eles já conseguiram superar, né? Isso, a baixa escolaridade e o controle, né, dos fatores de risco cardiovascular, né, que uma coisa também influencia na outra. Que depende sempre. muito de informação, né? Exatamente. Então, assim, quanto mais a gente falar, então por isso que esse programa está sendo tão bom, né? Mais gente vai ficar mais inteirada desses assuntos e mais cuidadosos. Isso, e não só o controle individual, né, como muito importante, né, esse estímulo de construção de políticas públicas mesmo, né, para combate a esses fatores de risco. Perfeito. Eu queria agradecer muito a Flávia, agradecer muito a Carolina, agradecer a você que nos acompanhou. Nós falamos hoje sobre a saúde do nosso cérebro e os fatores de risco para demência e outras doenças. Os principais trechos desse programa estão lá no nosso podcast. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.